Olá pessoal do canal Dr. Cune, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a esse canal. Se ainda não for inscrito, dá-nos o prazer de tê-lo como subscrito aqui. E se formos merecedor do seu joinha, deixa aí aquele like para ajudar no nosso trabalho. Bom, sexta-feira é dia de enquete, tá? É dia de vídeo novo e nós perguntamos na semana passada. Olha só que pergunta importante, principalmente porque a gente tem observado que muitos cunicultores têm tido problemas relacionados a isso. Olha só, quais desses motivos fazem a coelha parar de reproduzir? Escolha o de maior impacto. Na verdade, nós tínhamos aqui vários motivos, mas era para as pessoas escolher aquele que acha que mais impacta o desempenho reprodutivo das coelhas. Bom, até mesmo por limitações, nós colocamos só 4, mas daqui a pouco nós vamos comentar de mais 2, num total de 6 motivos que pode estar impactando aí a reprodução. Veja bem, 25 pessoas colaboraram, expressiva essa votação, muito obrigado, tá? Então, para 12% das pessoas, época do ano. Para 24% das pessoas, machos inférteis. Para 40%, deficiência nutricional. Para 12%, estresse geral por barulho frequente. E 12% também disse que algum outro motivo não mencionado. Então eu só chamo a atenção que as respostas ficaram muito bem balanceadas aí, tá? Todas foram votadas. A que teve mais foi a deficiência nutricional, 40%. E todas impactam de alguma maneira, porque quando a gente fala na reprodução da coelha, é um assunto que sofre influência de vários fatores diferentes, ela é multifatorial. Então, o que a gente destaca aqui? Vamos pegar os dois, além desses que a gente comentou, que depois a gente comenta novamente. Vamos lá. Uma outra coisa que nós não colocamos na enquete tem a ver com o score de condição corporal do animal, da coelha. Olha só, nós não podemos ter muitas coelhas magras, mas também não podemos ter muitas coelhas obesas, gordas, acima do score corporal ideal. Tá? A coelha não pode estar muito gorda para emprenhar. Se ela estiver muito gorda, provavelmente ela não vai emprenhar. Inclusive, já tivemos animais obesos aqui no nosso coelhário que não emprenhavam e, por não emprenhar, iam acumulando peso e não conseguíamos fazer a reprodução. Então, muita atenção com o score corporal dessa coelha, ok? Não falamos normalmente em números de score corporal na cunicultura. Em outras categorias, em outros animais, a gente falaria do score 3, 3,5. A gente já viu isso sendo mencionado na cunicultura, mas não é comum, ok? Então a gente costuma dizer que a coelha não pode estar muito magra, mas também não pode estar muito gorda. Muita atenção a isso. Não havíamos mencionado também a questão das enfermidades. Para a coelha emprenhar, ela não pode ter uma enfermidade crônica ou séria ou uma enfermidade aguda ali naquele momento. Ela não pode estar enferma, porque se ela estiver enferma, o organismo dela ela vai tentar combater aquele processo daquela enfermidade, aquele agente patogênico e não vai emprenhar. Além de que, por estratégia daquele animal, ele não pode emprenhar, haja vista que está num processo de enfermidade. É até uma questão instintiva para garantir a sobrevivência desse animal. Primeiro ele tem que combater o processo de enfermidade para depois emprenhar. Então, normalmente, quando você tem uma enfermidade espalhada no seu coelhário, ou até mesmo uma enfermidade crônica que não aparece, como por exemplo pastoleurose, pode ser que você tenha o índice de reprodução muito baixo, porque aquela doença existe e o organismo do animal não está deixando ele reproduzir, entendeu? Bom, além desses dois, havíamos mencionado também a época do ano, que tem muito a ver com fotoperíodo, ok? O coelho é um animal que na natureza ele é estacional, então ele sofre muita influência do fotoperíodo. O fotoperíodo crescente aqui para a gente no hemisfério sul, de junho até dezembro, vai estimular a coelha a reproduzir. Em contrapartida, o fotoperíodo decrescente, de dezembro até junho, desestimula, sinaliza para o animal algum descanso reprodutivo. O animal reproduz menos, ele não deixa de reproduzir, mas reproduz menos, ok? Além disso, é que essa questão de época do ano está muito relacionada também com a temperatura, ok?
essa temperatura vai impactar fortemente em vários quesitos de reprodução, na formação do espermatozoide, na implantação dos embriões, ok? Vai prejudicar de uma maneira muito grande a reprodução. Então, quando a gente tem um pico de alta temperatura, e nos últimos anos tem sido assim muito crítico isso aqui no Brasil, tá? A reprodução tende a ser impactada de maneira negativa. É dizer, como a espermatogênese, a formação do espermatozoide no macho, ela demora aí 40, 50 dias para ocorrer, você vai ver o efeito disso 80 dias depois, quando a coelha não ficar prenhe. Entenderam? Então, assim, aquelas altas temperaturas que a gente vê em dezembro, em janeiro, fevereiro, você vai ver o insucesso reprodutivo que isso vai provocar lá para os meses de abril, maio, junho. Entenderam? Então, isso é ruim. A questão da temperatura e a época do ano influencia demais e pode ser que a sua granja tenha, tá, a reprodução impactada por causa disso, tá? Bom, machos inférteis tem muito a ver também, tá? E é muito comum a presença de machos inférteis e como cunicultor você tem que tentar identificar esse macho infértil. Por isso que o controle zootécnico de cada um dos machos vai ser importante para você identificar isso, entendeu? Qual macho que não está tendo filhotes? Eu tenho que ter a ficha dele. A ficha do macho é muito difícil controlar, gente. Ficha da fêmea é até mais tranquilo, mas ficha de macho, como o macho cruza com várias fêmeas e tem muitos filhotes, pode ser difícil, mas nós temos que controlar. Outra forma de ver se o macho tá bem também, se o sêmen dele está de acordo, é um sêmen bom, é fazendo a avaliação do sêmen. Aí já exige treinamento, já exige um conhecimento, já exige a compra de materiais como, por exemplo, o microscópio. Dá para fazer também, mas é um pouquinho mais complicado. É mais fácil você perceber o macho infértil, que a gente chama de azoosperma, ok? Pelo controle zootécnico. Bom, deficiência nutricional é sempre muito lembrado e aqui no canal nós já falamos bastante sobre nutrição, embora a gente saiba que o animal deixa de emprenhar se a reprodução tiver muito ruim mesmo. Sabem por quê? Porque se a reprodução tiver mais ou menos, ele emprenha. E o problema vai ser na taxa de natalidade, que vai nascer menos vivos, o peso desses animais vai ser menor e a taxa de desmame desses láparos vai ser menor também. Então, assim, normalmente a questão da deficiência nutricional, ela não limita tanto, principalmente o macho, hein? O macho não é tão limitado pela deficiência nutricional. A fêmea é mais limitada. Mesmo assim, muitas fêmeas chegam a emprenhar com deficiência nutricional, porém, o problema vai aparecer depois, principalmente quando o animal nasce com peso muito baixo, e se tem um peso muito baixo, ele não continua, ele morre, aumenta a mortalidade, a produção de leite da fêmea é menor, porque ela foi mal nutrida antes, e aí desanda tudo, né? Bom, e aí tinha mais uma resposta aqui relacionada ao estresse, né? Muito barulho, excesso de luz, tá? Há um tempo atrás entrou em contato conosco uma cunicultora que fornecia praticamente luz, todo fotoperíodo de luz para o animal, né? Na verdade, 23 horas de luz, eu não sei exatamente, mas por volta de 23 horas de luz, porque não apagava as luzes de noite. E isso, né, faz com que o sistema reprodutor, o sistema fisiológico do animal relacionado à reprodução vire uma bagunça. Então, o animal não para de reproduzir mesmo. Isso é característica também de um processo de estresse. Então, estresse por barulho, estresse por excesso de luz podem também impactar nisso tudo que a gente comentou. Então, vejam que a questão é complicada, gente. Não é tão fácil assim falar no que pode atrapalhar a reprodução das coelhas. Bom, essa é a pergunta 55 de uma obra que nós temos de 101 perguntas e respostas em cunicultura, que a gente vai deixar o link aqui para vocês, ok? Eu acho que a maioria deve conhecer essa obra que nós temos, mas é a pergunta 55, página 70, ok? Vamos chamar a atenção também que essa pergunta, essa questão veio a partir da colaboração de uma cunicultora que nos perguntou sobre isso aí e sugeriu que a gente fizesse uma enquete sobre isso. Então, meu muito obrigado a ela também. Beleza, pessoal? Então, valeu, muito obrigado. Participem da enquete dessa semana e semana que vem tem mais. Muito obrigado, valeu.